No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, Jeremias entrará em choque ao ver Luana, Marcos e Lia em sua sala. Marcos revelará que está cumprindo a promessa de seu pai e trouxe a Marieta até ele. Ao ouvir a história de Luana, Jeremias ficará emocionado, mas dirá que não dará um tostão para mais ninguém. No entanto, Luana dará a prova definitiva de que é Marieta, e Jeremias vai desmaiar. Além disso, Marcos ficará sabendo que Zé encontrou o corpo do piloto e decidirá ajudar nas buscas pelo seu pai. Luana se juntará a eles, trará sorte para as buscas e conseguirá encontrar Bruno. No entanto, um detalhe vai chamar a atenção de todos. Tudo começa quando Jeremias entra em sua casa e encontra Rafaela, Lia, Marcos e Luana o esperando. Furioso, Jeremias pergunta: "Mas que é isso aqui, Judite?" Ela responde: "E eu que sei. O senhor pergunta para eles." Olhando para Rafaela, Jeremias questiona: "Per piacere, me explica questo, maledetta. Voltou aqui por quê? É porque tá mal acompanhada?" Rafaela responde: "Fique calmo, tio." Bravo, Jeremias retruca: "Não me chame de tio. Eu tô calmo. Eu só tô querendo uma explicação. E você, maledetto, o que tá fazendo aqui?" Marcos responde: "Eu vim cumprir a promessa que meu pai te fez." Jeremias pergunta: "Mas que promessa?" Marcos responde: "Nós lhe trouxemos a verdadeira Marieta Berdinazzi." Debochado, Jeremias caminha até Lia e questiona: "É você?" Lia responde: "Não, tio Jeremias Berdinazzi. Eu sou sua irmã por parte da sua mãe, Giovanna Berdinazzi Mezenga." Jeremias pergunta: "Uma mezenga?" Lia responde: "Sim, com muito orgulho." Jeremias se vira para Luana e diz: "Então é você, Marieta Berdinazzi, filha do meu irmão Giacomo Guilherme?" Determinada, Luana fala: "Sim, senhor, sou eu mesma." Debochado, Jeremias diz: "Mas não é possível. De novo a mesma história. É uma outra Marieta Berdinazzi. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Algum trouxa?" Lia diz: "Ninguém está querendo te enganar, tio Jeremias." Ele pergunta: "Tio Jeremias? Você também é filha do maledetto Bruno Mezenga?" Lia responde: "Sou, mas meu pai não é nenhum maledetto." Jeremias retruca: "Pra mim, todos os Mezengas são maledetto. Agora eu gostaria que vocês fossem esperar lá fora." Batendo os pés, Lia e Marcos vão para o lado de fora. Jeremias começa a encarar Luana e pergunta: "O seu nome é Luana?" Ela responde: "Era, mas agora eu sou Marieta Berdinazzi." Debochado, Jeremias questiona: "E eu vou ter que acreditar nisso?" Luana responde: "O senhor não é obrigado, não." Rafaela diz: "Ela tem uma longa história para contar, e o senhor devia ouvi-la." Jeremias pergunta: "Uma história como a tua?" Rafaela responde: "A história dela não tem nada a ver com a minha. Eu vou esperar lá fora." Depois que Rafaela se retira, Jeremias se senta em sua poltrona e diz: "Vai falando, ragazza, e vai me contando logo as suas mentiras." Luana retruca: "Eu não sou mentirosa, não." Jeremias comenta: "Va bene, então fala." Luana pede para ficarem sozinhos
E quando Tavinho e Judite se retiram, Jeremias diz: Me conta alguma coisa que eu ainda não tenho ouvido. Brava, Luana diz: O senhor tirou tudo do meu pai e acabou com a nossa família. Jeremias retruca: Mas que? De novo a mesma história? Mas eu já tô cansado de ouvir isso. Luana diz: Mas não ouviu de mim. Jeremias pergunta: Quando? E de que jeito? Me fala. Luana responde: Foi no Paraná, em Marialva. Vocês tinham uma fazenda junto, de café. Meu pai tinha ajudado a formar. Mas você o forçou a vender a parte dele. Jeremias retruca: Eu não forcei nada. Ele que quis vender. Brava, Luana diz: Por 20 conto? Surpreso, Jeremias pergunta: Como que você sabe? Luana retruca: Vocês brigaram no cafezar, não foi? Nunca mais se viram nessa vida. E não foi verdade que vocês falsificaram a assinatura da tia Giovana para vender a fazenda de meu avô? E não foi verdade que vocês enganaram a minha avó Marieta? Depois fugiram junto com o dinheiro? Com lágrimas nos olhos, Jeremias diz: Fugimos de que jeito? Luana responde: De caminhão, que vocês compraram a contragosto de meu avô Giuseppe. As lágrimas começam a escorrer no rosto de Jeremias. E Luana pergunta: Eu preciso falar mais? Quando todos voltam para a sala, Rafaela pergunta: E então? Jeremias responde: Se não é vero, é bem trovato. Rafaela questiona: O que o senhor está querendo dizer com isso? Jeremias responde: Lo tô querendo dizer que com esta ragazza, se não for filha de meu irmão Giacomo Guilherme, deve ter conhecido ele para saber o que ela sabe. Luana garante: Eu sou a sua sobrinha. Jeremias retruca: Mas eu achei que com ela lá também era. Rafaela diz: Um dia eu vou provar isso para o senhor. Debochado, Jeremias diz: Vá bene, e eu vou esperar sentado. Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês, para acabar com esta história. Eu não vou deixar nenhum tostão para nenhum de vocês, capite? Marcos responde: Ninguém aqui precisa do seu dinheiro. Aos risos, Jeremias questiona: E vieram aqui atrás de quê? De meus belos olhos? Furiosa, Luana diz: Vamos embora daqui. Enquanto dirige de volta para casa, Marcos comenta: Luana, você não deve ter sido muito política com o maledeto, para ele ter reagido daquele jeito. Luana diz: Eu só falei a verdade. Rafaela fala: Ele vai acabar deixando tudo para o Otávio. Luana comenta: Eu tô pouco me importando. Marcos retruca: Não é bem assim. Se ele fizer isso, existe uma coisa chamada justiça, para você cobrar os seus direitos. Mais tarde, Jeremias comenta com Judite e Tavinho: Um monte de urubu em cima de mim, e eu ainda nem parti desta vida. Judite pergunta: Como foi a conversa com a outra Marieta? Jeremias responde: Eu nem sei o que pensar. Mas com ela ragaça tem alguma coisa que me faz lembrar as mulheres de nossa família. Judite diz: Os olhos. Jeremias concorda: Eco, os olhos. E eu tenho muito o que pensar. No dia seguinte, Marcos recebe uma ligação. E quando Lia vê seu semblante de preocupação, ela pergunta: O que está acontecendo?
Marcos responde: acharam outro corpo, do Olavo. Em choque, Lia pergunta: quem achou? Marcos responde: Zé do Araguaia e mais 2 mateiros. Lia questiona: e o pai? Marcos responde: eles estão com esperança, porque encontraram o Olavo enterrado. E estão achando que foi o papai que enterrou. Amanhã eles vão continuar a procurar. E eu vou para lá ajudar. Na manhã seguinte, Marcos chega no Araguaia e diz: eu estou aqui para ajudar vocês. Zé comenta: a gente foi avisado que você viria mesmo. Eu arranjei mais barco para a gente seguir. Marcos comenta: ótimo. Acho que a gente devia arrumar mais comida. Dona Ana fala: isso já está pronto faz tempo. Marcos diz: então vamos embora. Zé retruca: eu acho bom o senhor pegar a mochila que foi de seu pai e calçar as botas dele, porque vamos ter que andar no mato. Marcos fala: tá certo, eu vou fazer isso. Quando Marcos vai se arrumar, Tião pergunta: esse almofadinha vai entrar no mato com a gente? Zé responde: isso é o que nós vamos ver. Momentos depois, eles partem para a jornada e caminham durante horas dentro da mata fechada. Durante o trajeto, Zé diz a Marcos: presta bem atenção nas árvores, para ver a marca dele. Marcos questiona: que marca? Zé responde: o M de Mezenga. Ele talhou nas árvores, até o ponto onde achamos o corpo do piloto. Marcos questiona: e todo mundo está procurando por essas marcas? Zé responde: sim. Por isso abrimos 3 frentes para procurar e achar as marcas. Marcos questiona: achando essas marcas, a gente encontra o meu pai? Zé responde: claro que vamos. Por isso preste bem atenção. Horas depois, Marcos e Zé voltam para a fazenda, sem boas notícias. De repente, eles se assustam ao ver Luana, Lia e Rafaela. Em choque, Marcos pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Luana responde: eu vim ajudar. Eu vou entrar na mata com vocês. Marcos retruca: nada disso. É muito perigoso. Luana diz: mas eu vou mesmo assim. No dia seguinte, os 3 partem para a jornada. E antes de entrar no barco, Marcos diz: eu ainda acho que a Luana deveria ficar. Luana retruca: mas eu quero ir. Zé fala: deixa, Marcos. Não vamos entrar na mata mesmo. Respirando fundo, Marcos diz: está certo. Então vamos. Durante muito tempo, eles navegam pelo rio Araguaia e ficam atentos a todos os sinais pelas margens. De repente, Marcos grita: parece que tem alguma coisa naquela prainha. Zé diz: aquilo deve ser um tronco de árvore. Luana retruca: não é não. É ele. Eu tenho certeza que é ele. Desesperados, Marcos e Luana pulam do barco e correm em direção à prainha. Ajoelhados ao lado de Bruno, os dois abrem um sorriso ao perceber que ele está vivo. De repente, Bruno abre os olhos e começa a chorar ao perceber que está a salvo. Bruno é levado para a fazenda e, ao se reencontrar com sua filha, ele percebe que finalmente está em casa. Vários dias depois, quando Bruno já está totalmente recuperado, Jeremias aparece na mansão dos Mezenga. Quando Bruno vê, entra em choque e pergunta: o que você está fazendo aqui? Jeremias responde:
E eu vim te fazer uma visita. Vejo que você está muito bem depois do acidente. Bruno retruca. Agora que já me visitou, pode ir. Nesse momento, Luana desce as escadas. E com os olhos brilhando, Jeremias diz: Marieta Berdinazzi, vem aqui, minha sobrinha. Desconfiada, Luana se senta ao lado de Jeremias e pergunta: Por que você está achando que eu sou sua sobrinha agora? Jeremias responde: Lo acreditei desde o dia em que você foi lá em Guaxupé. Mas eu achava que vocês queriam apenas meu dinheiro. Mas depois de muito ler sobre o seu caso, sobre o seu relatório do hospital, Lo decidi finalmente a aceitar que você é minha sobrinha. Luana pergunta: Isso é tudo? Jeremias responde: Lo queria te falar sobre seu pai. Você acha que eu tirei tudo dele, mas na verdade, ele queria largar tudo. Tava desanimado da vida dele, queria ir embora. Quando ele me falou que queria vender a parte dele, da nossa fazenda por qualquer preço, e eu ofereci 20 conto, que eu nem tinha. E Deus sabe quanto me custou pagar o empréstimo. Bruno pergunta: E a sua irmã? E a sua mãe? Jeremias responde: Elas estavam debaixo da asa dos Mezenga. E fome eu sabia que não iria passar. Dopo aconteceu tanta coisa, nós nos perdemos da vida. E não nos achamos depois. Bruno comenta: Vá bene. Olhando para Luana, Jeremias pergunta: Esses olhos são da tua avó Marieta. Isso que me fez enxergar quem você é. Eu quero que você seja minha sobrinha. E eu quero botar nas tuas mãos tudo o que é teu. Luana pergunta: E o que eu preciso fazer? Jeremias responde: Me perdoar. Com um sorriso no rosto, Luana diz: Eu te perdoo, tio Jeremias. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.